Você sabia que existem 6 medos que dominam a humanidade? Pois é, existem 6 medos que dominam a humanidade. Quer saber quais são esses medos? Vou te falar agora. Que esses medos, eles acabam com a nossa vida. Muitas vezes paralisam as nossas atitudes. Muitas vezes a gente deixa de tomar determinadas atitudes por causa desses medos. Então, o primeiro medo é o medo da pobreza. Quem nunca, né? Aquele medo da falta. Ai, vai faltar. Ai, se eu não trabalhar muito, eu não vou ter dinheiro suficiente para pagar as contas, né? Medo de perder o emprego e outros medos mais, né? Outras crenças mais relacionadas ao medo da pobreza que existem, né? O segundo é o medo da velhice. Muitas pessoas vivem com medo de ficarem velhas, né? Muitas pessoas até fazem de tudo, várias plásticas, várias, né, intervenções cirúrgicas para não ficarem velhas, né? Tem medo de como vai chegar na velhice. O terceiro medo é o medo da crítica. Quem nunca teve esse medo, né, gente? Medo de ser criticado, de ser julgado pelo outro, né? O que vão dizer de mim, né? Como se importasse muito a opinião do outro na nossa vida. Ou seja, né? Inconscientemente, o que o outro vai pensar de mim é mais importante do que eu mesmo penso de mim, sobre mim, né? O quarto medo é o medo de perder o amor de alguém. Isso eu já vi muito na minha empresa, no meu salão, né? Eu conheço muitas pessoas e vi muito isso acontecer na vida de algumas pessoas que frequentam o meu salão ou frequentaram o meu salão. A pessoa deixar de viver um sonho porque tem medo de perder o amor de alguém, né? Eu não vou morar no estrangeiro porque o que vai ser, o que vão dizer de mim? Eu vou deixar os meus pais, agora que estão mais velhos, eu tenho mais irmãos, mas eu não vou para lá porque, eles podem achar que eu não tô ligando para eles e deixar de me amar, né? Ou então eu vou abandonar o meu casamento agora, vou me separar, né? Meu pai não aceita mulher divorciada, então ele vai achar o quê? Que eu tô indo contra um desejo dele, ele vai deixar de me amar por isso, né? Ou, o meu pai é advogado, meu irmão é advogado. Se eu não for advogado também, meu pai não vai me amar mais, ele não vai me aceitar mais, ele vai me rejeitar. Mas eu detesto a advocacia, entendeu? Então, são coisas que vão anulando, são medos que vão anulando a pessoa. E muitas vezes a pessoa só se dá conta disso quando passou tempo demais. Quando se dá conta disso? Muitas vezes a pessoa acaba entrando numa depressão, acaba tendo síndrome do pânico, crise de ansiedade e tudo mais. Por quê? Porque vive uma vida que não é de acordo com os valores dela, mas sim com os valores de outra pessoa, né? O quinto medo é o medo da doença. Quem nunca ouviu, né? Ou nunca viu na época do H1N1, né? O desespero de muita gente que deixava às vezes de ir num show, ou deixava às vezes de ir num teatro, porque tinha medo de pegar o H1N1. Ou corria atrás da vacina que nem louco, por medo de pegar H1N1. Não estou falando que a pessoa não tem que se resguardar. Não estou dizendo que a pessoa não tem que se vacinar. Eu estou falando que a gente também não pode anular a nossa vida por medo de adquirir um mal, né? É nesse sentido que eu quero dizer. E o sexto medo é um medo que jamais deveria existir, porque a única certeza que a gente tem na vida é o medo da morte, né? Eu passo minha vez tranquilamente, mas, né? Todo mundo tem medo, muitas pessoas têm medo de morrer, né? E tem muitas pessoas que, nossa, se souber
que teve um tiroteio, uma bala perdida. Tem gente que deixa de sair à noite porque tem medo de bala perdida, porque tem medo de ser assaltado, de várias coisas negativas, né? A gente tem que se resguardar, mas a gente não pode deixar que o medo tome conta da nossa vida e sabote as nossas atitudes. É nesse sentido que eu quero dizer. Então, assim, alguns destes medos, eles estão enraizados dentro de nós desde quando a gente estava sendo gerado pelas nossas mães. E muitos desses medos, eles geram crenças. E essas crenças são limitantes, né? Tem muita gente que tem crenças limitantes que não são nem delas. Elas repetem essas crenças, né? Mas elas mesmo, quando vão parar para analisar, falam, opa, é sem nexo isso. Porque repete algo que ouviu a infância toda sendo dito pelos avós ou pelos pais. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de crença limitante, de escassez. Dinheiro não nasce em árvore. Dinheiro não traz felicidade. Uma outra crença limitante deixa eu pensar aqui, relacionada à falta. Se eu não trabalhar duro, eu não vou ter dinheiro, né? E outras mais, né? São muitas as crenças, muitas mesmo, de verdade. E essas crenças, elas geram uma vibração no nosso ser que, infelizmente, acaba trazendo aquilo. Quando você acredita na falta de alguma coisa, quando você acredita, por exemplo, eu acredito que dinheiro não cai do céu. Você gera uma vibração que dificilmente você vai ganhar prêmios, você vai ganhar presentes, porque você acredita nisso. Tudo aquilo que a gente pensa por mais de 68 segundos gera uma vibração, porque o mundo ele é movido por vibração. Por isso que Jesus dizia que se você tiver a fé no tamanho de um grão de mostarda e dizer para aquela montanha mover-se de um lado para o outro, ela se move, ele diz nessa parábola, né? Porque ele quis dizer o quê? Que quando você acredita de verdade, quando você pensa de verdade, você vai gerar uma vibração que vai te ajudar a conseguir atingir o seu objetivo, né? Então, assim, tudo aquilo que a gente pensa produz uma vibração. E essa vibração, esse pensamento, ele vira sentimento. E todo pensamento que vira sentimento, que você acredita de verdade, ele vai virar ação. Não tem como você ter na sua consciência a honestidade como um valor seu, a honestidade, e você roubar alguém ou causar algum prejuízo para alguém propositalmente. Não tem como. Por quê? Porque isso não está dentro do seu coração. Isso não faz parte dos seus valores. Entendeu? Então, tudo aquilo que você pensa e sente gera atitude, gera ação. Então, assim, eu convido vocês, eu vou compartilhar com vocês. Eu fiz um curso do Bruno Gimenez, muito bom. Inclusive, se vocês quiserem procurar ele na internet, vale muito a pena. Ele é uma pessoa que tem uns ensinamentos muito bacanas. E ele compartilhou com a gente uma lista de 100 crenças limitantes. Eu vou compartilhar com vocês essa lista e eu vou convidar vocês a fazer uma reflexão sobre essa lista e grifar das 100 crenças limitantes, as 10, pelo menos, que você mais se vê repetindo ou vivenciando, tá?
E aí eu vou pedir para vocês fazerem uma reflexão. Quais dessas crenças, essas crenças que você grifou, tá enraizada em qual medo? Porque assim, toda crença limitante, ela pode ser remodelada. E a gente tendo consciência de que essa crença limitante está causando um mal pra gente, automaticamente, quando a gente pensar nela, o que, que vai acontecer? Vai acender a anteninha. E você vai falar, opa, isso não é meu, eu não acredito nisso, eu sei que isso não é legal pra mim, então eu vou mudar essa crença. E você vai mudar o contexto dessa crença. Automaticamente você vai trabalhar a sua energia, entendeu? A sua vibração. Eu tô trazendo esse tema para vocês porque, assim, o pior inimigo do homem é aquele que habita, que se esconde dentro do seu próprio cérebro, né? Então, assim, eu quero muito viver num mundo melhor, eu quero muito viver num planeta melhor e cercada por pessoas cada vez melhores. Então, eu estou compartilhando esse estudo com vocês para que a gente possa gerar atitudes melhores e para que a gente possa construir uma vida melhor. Porque não tem como a gente ter equilíbrio profissional se a gente está sobrecarregada de crenças limitantes de escassez, por exemplo. Não tem como você ter uma vida próspera e abundante se você, no fundo, não acredita nisso. Não tem como você ter um relacionamento feliz se você acredita que casamento é uma empresa falida, entendeu? Então, assim, muitas pessoas, às vezes, elas vivem a vida toda querendo viver um grande romance, ter um relacionamento feliz, mas no fundo, ela é alimentada por crenças que vão contra o que ela deseja para ela. Aí, automaticamente, ela cria um campo energético em volta dela que só vai atrair pessoas que venham confirmar, falar, olha, você acredita que homem não presta? Então, eu vou mandar um homem que não presta, porque aí você tá certa, entendeu? É mais ou menos assim. Tudo que eu tô falando para vocês é baseado em física quântica, tá? E eu volto a reiterar, né, que esse conteúdo foi tirado do livro A Lei do Triunfo, de Napoleão Hill, e também do curso que eu fiz com o Bruno Gimenez. Então, eu convido vocês a fazer essa reflexão e depois me manda o feedback por mensagem, deixa seu comentário, passa para um amigo, porque o que importa é a gente fazer essa corrente do bem expandir, crescer cada vez mais, tá? Deixe seu joinha aí, um beijo grande para vocês e até a próxima.